Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização por Júlio Severo. Parte 4. De volta ao trabalho doméstico. Orientar as mulheres mais jovens a estarem ocupadas em casa. Tito 2, 4 e 5. Capítulo 11. Será que você conseguiria trabalhar no lar? Afundada na poltrona da sala de espera do médico, eu estava sentada, triste, girando minha caneta entre os dedos e observando um pequeno espaço em branco no formulário do paciente que marcava ocupação. Estava cansada desses espaços em branco. O que uma mulher que não tem um emprego fora pode marcar como sua ocupação? Dona de casa? A palavra faz imaginar uma mulher triste, lerda e entediada, com o cabelo enrolado em bobs, viciada em novelas e mal possuindo inteligência o suficiente para lavar pratos. Patroa? Isso soa um pouco melhor. Uma mulher alegre que, embora use um avental enfeitado de babados, não sabe fazer quase nada. As patroas são mulheres, em boa parte brancas, que abordam o trabalho doméstico com gosto e entusiasmo como um passatempo. As patroas são um luxo decorativo que poucos homens têm condições de manter. Só uma dona de casa. Essas caricaturas das donas de casa e das patroas são corretas? Claro que não, mas a televisão promove essa imagem. Classificar-se como dona de casa ou patroa é classificar-se como traste. Ouça como as mulheres expressam desculpas por sua profissão. Sou só uma dona de casa. Essa palavra só diz muito. Mas ser uma esposa trabalhadora é uma história diferente. No que você pensa quando uma mulher se apresenta a você como uma esposa trabalhadora? Negócios, salários, prestígio profissional? As feministas torceram o sentido das palavras. Para elas, só as mulheres que trabalham fora são trabalhadoras. Sentada ali, observando aquele espacinho em branco da ocupação, comecei a ficar pensando: por que as donas de casa não são consideradas esposas trabalhadoras? Quanto mais eu pensava nisso, mais injusto parecia. Chamar só as mulheres que deixam o lar de esposas trabalhadoras é a mesma coisa que dizer que as mulheres que permanecem no lar não trabalham. Esse jogo psicológico de palavras está na raiz da atual tendência feminista de as esposas seguirem uma carreira profissional fora do lar. A dedicação da esposa a um emprego fora de sua casa tem como base o complexo de inferioridade. A esposa pensa assim: só o trabalho dos homens tem valor. O trabalho tradicional das mulheres não vale nada. Portanto, tenho de conseguir um emprego a fim de provar que sou alguém. Se as atividades mais importantes da vida estão lá fora, no mercado dos homens, então teremos todos, mulheres e homens, de nos amontoar ali. Mas não precisamos ceder a esse complexo de inferioridade. Sentada ali, naquele dia no consultório médico, imaginando qual a palavra que expressaria melhor minha profissão do que dona de casa, de repente brilharam 3 palavras em minha mente: trabalho do lar. Essas palavras estão no centro da passagem de Tito, que ensina as jovens esposas a viver a vida cristã. O trabalho do lar é o que as jovens esposas devem fazer. O trabalho do lar é um emprego. Puxa, afinal eu sou uma esposa trabalhadora, pensei comigo, e com alegria escrevi logo a minha ocupação como trabalhadora do lar. Por que precisamos de papéis? A Bíblia ensina que a igreja é um corpo formado de muitas partes diferentes. 1 Coríntios 12. Cada parte tem uma função diferente. Cada cristão tem um trabalho diferente a cumprir que Deus designou especialmente para ele ou ela. Hoje ouvimos muito sobre os dons do Espírito, mas muito pouco sobre as diferentes formas de atuação. 1 Coríntios 12, 6. Isto é, os diferentes papéis, os diferentes trabalhos e as diferentes posições que os cristãos têm no corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo criou. Em nossa época, todos no corpo de Cristo querem ser a boca. Todos querem ocupar o púlpito para pregar e ensinar. No mundo, as pessoas disputam, brigando e lutando as posições de liderança na sociedade. Mas até mesmo os cristãos agora estão se sentindo descontentes e só querem um papel, o do líder. As mulheres cristãs
estão de modo particular confusas, pois, por um lado, dizem que é nossa obrigação trabalhar fora e disputar as posições de liderança dos homens, e, por outro, não queremos abandonar totalmente nossos lares. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, diz Provérbios 14:8. William Gurnall, famoso pregador puritano inglês e autor do livro O Cristão na Armadura Completa, fala para nós o que ele pensa acerca do valor de conhecermos nosso próprio caminho, o caminho que Deus preparou para nós. Ele diz: a preocupação de todo cristão deve ser permanecer em ordem no lugar específico em que Deus o colocou. Como cristãos, estamos ligados à igreja, à comunidade e à família. O bem-estar da igreja, comunidade e família depende de cada cristão andando direito em seu lugar e cada um cumprindo seu dever para o bem de todos. Precisamos de 3 coisas para permanecermos em ordem. Primeira coisa, devemos entender o dever particular de nosso lugar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Provérbios 14:8. O nosso caminho, isto é, o caminho de que, modo especial, devemos conhecer. Contudo, como somos inclinados a ficar de olho no caminho e no trabalho dos outros, e ao mesmo tempo negligenciar o nosso próprio caminho e trabalho. Segunda coisa, quando passamos a saber o dever de nosso lugar, devemos nos dedicar a ele com todo cuidado. Um cristianismo que não tem um impacto prático em nossas vidas diárias, logo se torna inútil. Entretanto, muitos não têm nada mais do que um testemunho vazio para provar que são cristãos. São como o pé de canela, cuja casca externa é mais valiosa do que tudo mais o que sobra. O apóstolo fala de tais pessoas em sua carta a Tito. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Tito 1,16. O que boas obras significa se torna claro no capítulo seguinte, Tito 2, de 2 a 8. Onde o apóstolo apresenta os deveres que os cristãos devem cumprir. Uma esposa que é uma boa cristã, mas queixosa, um homem que é espiritual, mas um pai negligente, essas são contradições que não se pode aceitar. Terceira coisa, permanecer em ordem quer dizer que devemos ficar dentro dos limites do nosso lugar e chamado. Gurnall apresenta 5 pontos para meditarmos, para que nos sintamos animados a cumprir os nossos deveres, em vez de ficarmos de olho nos deveres dos outros. Ele diz: perdemos a aprovação de Deus quando deixamos nosso lugar indicado para trabalhar fora de nosso chamado. Por quê? Porque não podemos fazê-lo com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não podemos fazê-lo com fé porque não temos chamado para fazê-lo. Deus não nos agradecerá por fazer aquilo que Ele não nos chamou para fazer. Talvez tenhamos boas intenções. Uzá também teve, quando segurou a arca. Mas vemos que Deus o matou ali por seu erro. 2 Samuel 6:7. 2. Perdemos a proteção de Deus quando não damos atenção aos limites do nosso lugar de chamado. A promessa é que Ele nos protegerá em todos os nossos caminhos. Salmo 91:11. Quando nos afastarmos do nosso caminho, nos afastamos também da proteção de Deus. Assim como a terra não pôde aguentar Coré e seu grupo por quererem usurpar a autoridade de Moisés, Números 46, 30 a 33, assim também o mar não pôde proteger Jonas, o profeta fugitivo. Não querendo ajudar Jonas a fugir do lugar e trabalho de Deus para ele, o próprio mar ficou furioso contra Jonas. Jonas 1, 4 e 15. Devemos de dar contas a Deus se fizermos o trabalho de outra pessoa. Devemos orar para que os juízes tomem decisão no temor de Deus. Mas se não fizerem, não devemos vestir suas togas e ocupar a cadeira do juiz no tribunal e fazer o trabalho deles. 4. Sofremos desnecessariamente quando nos sobrecarregamos por fazer um trabalho que não está no lugar e chamado que Deus planejou para nós. O apóstolo Pedro faz uma vasta diferença entre sofrer como quem se intromete e sofrer como cristão. 1 Pedro 4, 15 e 16. 5. A irresponsabilidade geralmente conduz as pessoas para fora de seu lugar e chamado. Gurnall desmascara completamente o espírito irresponsável
que faz com que os homens e as mulheres fujam do chamado que Deus lhes deu. Permita-me citá-lo usando a palavra mulheres no lugar do termo genérico homens. As palavras de Gurnall se tornam então bem aplicáveis à nossa época, em que muitas esposas evangélicas seguem uma carreira profissional fora do lar. Ele menciona as seguintes características da irresponsabilidade. 1. Preguiça. As mulheres negligenciam o que devem fazer e então são facilmente persuadidas a se meter no que elas não têm nada a ver. O apóstolo declara isso de modo bem claro. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. 1 Timóteo 5,13. 2. Orgulho e descontentamento. Algumas mulheres estão nessa situação infeliz, pois abandonaram seu lugar indicado por Deus. O chamado que Deus lhes deu pode ser pequeno e humilde, mas elas são orgulhosas. Será que elas vão querer se esconder no meio da multidão, ficar num canto escuro e morrer antes de mostrarem ao mundo o seu valor? Não, elas não conseguiriam aguentar isso. O que elas querem é entrar no palco e se mostrar de um modo ou de outro. Incredulidade. Deus não precisa de nossos pecados para promover a sua glória, sua palavra ou sua igreja. 4. Zelo sem o devido conhecimento. Muitas mulheres acham que só porque têm capacidade de fazer algo, pregar, por exemplo, elas têm permissão para fazê-lo. Do contrário, por que é que elas teriam esses dons? Não há dúvida de que os dons de tais mulheres não deveriam ser desperdiçados. A mulher comum tem um grande campo em que ela pode ser útil para seus irmãos e irmãs, ainda que não tenha sido chamada para o ministério pastoral. Mas ela não deve derrubar os limites que Deus colocou em volta do ministério e assim causar perturbação na igreja. Há muitos cidadãos num país que poderiam ser governadores, mas só os que têm as credenciais oficiais é que podem governar. As esposas hoje dizem: eu posso trabalhar fora, eu quero trabalhar fora. Mas será que deveríamos? Será que as mulheres e os homens podem um desempenhar a função do outro em plena igualdade? Essa ideia só está sendo aceita em nossos dias porque há alguma verdade nela. O fato é que algumas mulheres podem fazer quase tudo o que o homem faz, e alguns homens também podem fazer quase tudo o que a mulher faz. Embora eu não conheça muitas mulheres que sejam fortes o suficiente para ficar carregando sacos de cimento o dia inteiro, não conheço nenhum homem que tenha capacidade de dar de mamar no peito. Mas essas são questões menos importantes, já que dificilmente alguém quereria trocar de papéis nesses casos. A verdade é que, falando de maneira geral, nós mulheres somos capazes de fazer quase todas as coisas que os homens fazem, se em nossa mente estivermos determinadas a fazê-lo. No entanto, como Gurnall nos faz lembrar, só porque podemos fazer algo, isso não quer dizer que temos a obrigação de fazê-lo. Só porque alguém tem a capacidade de fazer algo, isso não significa que ele é obrigado a fazê-lo apenas de uma forma. O mesmo dom pode ser usado de muitas maneiras diferentes. Só porque sabemos cuidar bem das contas domésticas, não quer dizer que temos de ir trabalhar no escritório, ainda que precisemos ter a mesma capacidade em ambas as atividades. De igual modo, só porque sabemos fazer um brinquedo de madeira para os nossos filhos, não significa que temos de trabalhar como carpinteiras no emprego fora de casa. A mesma capacidade pode ser usada em diferentes esferas, mas a capacidade em si não nos mostra qual a esfera certa em que devemos usá-la. A teoria de que as mulheres podem trabalhar em todas as ocupações dos homens e vice-versa é uma teoria que está fazendo bastante sucesso desde o começo do feminismo. Além de usar as leis e os meios de comunicação para incentivar as mulheres a trabalhar mais fora do lar, atualmente o feminismo também está usando esses mesmos meios a fim de educar os homens a trabalhar mais dentro do lar. Para que as esposas e mães tenham liberdade de trabalhar fora, o feminismo quer que os maridos assumam 50% das responsabilidades domésticas da mãe, principalmente a criação de filhos. É dessa forma que as feministas estão promovendo a igualdade sexual. Qualquer pessoa acreditaria com toda razão que, se realmente fosse a vontade de Deus que as pessoas vivessem desse jeito, a sociedade melhoraria sob a influência feminista. Mas olha ao seu redor. O que você vê? Lares desfeitos, decadência moral,
aumento do controle do governo sobre a vida das pessoas. Compare isso com a situação da família e da sociedade há 3 ou 4 gerações, quando as mulheres ainda eram donas de casa na maior parte. A teoria de que as mulheres podem ocupar o lugar dos homens e vice-versa não teve origem na Bíblia. Durante 2000 anos, os cristãos jamais descobriram nenhum cisco de teologia feminista nos ensinamentos da Bíblia. As feministas americanas do século XIX, pelo menos, foram sinceras o suficiente para reconhecer isso. E esse foi o motivo porque a líder feminista Elizabeth Cady Stanton inventou a Bíblia das Mulheres, num esforço para atacar os ensinos não feministas da Bíblia original. A chamada igualdade sexual de hoje não só é uma invenção fora da Bíblia, mas também é algo artificial, totalmente artificial. Se não fosse a tecnologia moderna, principalmente o controle da natalidade e o aborto legal, as mulheres não conseguiriam ocupar posições de liderança no mercado de trabalho em igualdade sexual com os homens. Se não fossem as máquinas de lavar roupas, as geladeiras, os fornos micro-ondas e os outros aparelhos domésticos para fazerem todo o trabalho pesado da casa, e especialmente muito dinheiro para pagar as babás, as esposas nem teriam tempo de pensar em competir com os homens no mercado de trabalho lá fora. Enfim, se não fosse a tecnologia, o moderno feminismo sofreria um colapso e morreria. Alguns evangélicos se confundem ao debaterem se as esposas devem trabalhar fora ou não. A verdade é que esses debates se desviam do projeto de Deus. A questão da Bíblia não é se as esposas devem ou não trabalhar, mas onde devemos trabalhar. A Bíblia diz que as esposas jovens devem ser treinadas a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seu marido. Tito 2, 4 e 5. Vamos agora examinar a palavra grega original, que a Nova Versão Internacional traduz, ocupadas em casa. O que há numa palavra? A palavra em questão é oikorgos, uma palavra grega bastante rara. É tão rara, aliás, que os manuscritos gregos mais modernos usam em seu lugar a palavra oikouros, que era um pouco mais conhecida pelos escribas que copiaram o Novo Testamento. Deus, em sua providência, cuidou para que, seja qual for a palavra que acreditemos ser a original, não haja diferença alguma no ensino que ele dá nessa passagem. Examinarei oikorgos primeiro. E espero que você tenha paciência comigo, pois esse é um assunto muito importante. Oikorgos é uma palavra composta, formada da palavra oikos, que significa casa ou lar, e ergos, que significa trabalho. A tradução literal seria uma esposa, abre aspas, que trabalha em casa, fecha aspas. Uma palavra composta semelhante, ampelorgos, de ampel, vinha, e ergos, trabalho, significa vinhateiro. Georgos, de ge, terra, e ergos, que significa fazendeiro. Os vinhateiros trabalhavam nos vinhedos com as vinhas. Os fazendeiros trabalhavam nos campos com a terra. Assim, é de se esperar que oikorgos significa alguém cujo chamado é trabalhar dentro do lar, nas tarefas domésticas, isso é, uma dona de casa. E é exatamente isso que significa. A tradução de Arndt e Gingry, do Léxico Grego de Bauer, uma obra de valor muito reconhecido, define oikorgos como, abre aspas, trabalhar no lar doméstico, fecha aspas. De maneira semelhante, o bem reconhecido dicionário grego de Thayer define a palavra como cuidar de casa, trabalhar no lar. O significado de oikorgos, então, é trabalhar no lar. Contudo, e quanto a outra palavra que aparece em alguns manuscritos gregos menos antigos, oikouros, que a versão do rei James traduz defensoras do lar, Arndt e Gingry dizem que oikouros significa ficar em casa, doméstico. Poderia também ser traduzida como guardiãs do lar, alguém cuja responsabilidade é patrulhar o lar dia e noite e cuidar para que as coisas fiquem em ordem. Thayer diz que esse é o seu sentido literal, mantendo-se em casa e cuidando das coisas domésticas, doméstico. Portanto,
Quer você prefira oikorgos, quer você prefira oikouros, ambas dizem que o trabalho da esposa é no lar. Será que eu estou dando importância demais a uma palavra? Bem, toda a palavra na Bíblia é verdadeira e importante. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo defende a justificação pela fé, a partir de uma única palavra que aparece em Gênesis 15, 6. Jesus baseou sua reivindicação à posição de Messias na simples palavra Senhor, de um salmo de Davi. Lucas 20, 41 a 44. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai ainda mais longe e prova que Jesus é o Cristo a partir de uma única letra hebraica. Veja Gálatas 3,16. Além do mais, como espero mostrar, a Bíblia inteira confirma e defende o ensino de oikogos. Hoje, muitas pessoas simplesmente não querem acreditar que a Bíblia diz o que diz. Por isso, os modernos livros teológicos, que examinam a palavra oikogos, a definem mal ou tentam aplicá-la somente à sociedade do primeiro século. Mas absolutamente nada no contexto bíblico insinua que Paulo meramente queria que nós, mulheres, nos adaptássemos à ideia da sociedade do que é ser uma boa esposa, que na Grécia do primeiro século, por acaso, era o trabalho doméstico. Paulo diz: amem seus maridos e filhos, e tenham domínio próprio, e sejam puras. Isso quer dizer que não mais devemos amar nossos maridos e filhos, já que a sociedade atual promove o divórcio e o aborto legal? Isso quer dizer que quando as roupas indecentes se tornam moda, podemos esquecer o recato? Mas qual é o padrão que uma pessoa pode usar para arrancar alguma palavra desse versículo sobre a alegação de que esse ensino só é aplicável aos cristãos da época do Novo Testamento? Como alguém afirma crer na Bíblia, pode dizer que essas palavras não são importantes para a época de hoje? Concordo que o ensino da Bíblia acerca do trabalho no lar provoque problemas culturais, mas é porque a cultura atual tem problemas, não porque a Bíblia é antiquada. A ilusão da realização. As mulheres de hoje estão acostumadas a ouvir que podemos fazer qualquer coisa que quisermos. Por isso, quando Deus diz que devemos ficar em casa e trabalhar, ficamos ofendidas. Permanecer no lar para ser dona de casa? Isso é legalismo e escravidão. Certamente uma mulher inteligente tem coisas melhores para fazer do que lavar pratos pelo resto da vida. Esse tipo de discussão surge porque entendemos mal a vida cristã. Muitos evangélicos estão não só cegos para os mandamentos de Deus, mas também obcecados pela ambição de ter sucesso e realização. Por causa disso, eles estão, como bem dá para ver, tendo falta do verdadeiro sucesso, o avanço do reino de Cristo na terra, e da verdadeira realização, a paz de uma consciência que confia em Deus e lhe obedece. Susan Fo apresenta de modo belo o verdadeiro posicionamento cristão acerca da realização. O que é a realização e como pode-se achá-la? Comumente, a realização é a pessoa sentir-se completa, satisfeita, útil, em paz. Significa que a vida tem sentido para você. A resposta das feministas é que trabalhar fora trará realização. Outros acham que a realização está em outras coisas. Amor, filhos, aquisição de bens materiais, arte. Os que lutam para que a semana de trabalho seja mais curta veem a realização pessoal no tempo de lazer. De uma perspectiva cristã, nenhuma dessas metas é suficiente para dar realização. A realização genuína só é possível para os que conhecem o Deus da Bíblia. Para eles, a realização é possível em qualquer circunstância em que ele se ache. Para o cristão, a satisfação está na obediência a Deus. A mulher cristã não deve se deixar enganar pelos sonhos e promessas do feminismo. As mulheres não se tornarão automaticamente imunes à anomia, estado emocional em que a vida não tem sentido, quando elas tiverem oportunidades iguais no mercado de trabalho lá fora. O cristão que sente falta de realização tem esse sentimento porque ele ou ela não está fixando a própria mente confiança em Cristo, o único que dá a realização. O objetivo supremo da mulher é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Não glorificar a si mesma e procurar agarrar todos os prazeres que puder conseguir. Isso não significa que as mulheres cristãs não sejam realizadas. A realização é uma recompensa que o Senhor concede a seus filhos e filhas, por servirem a Deus sem pensar em si mesmos. A realização não é um prêmio que temos que arrancar das mãos de Deus. Até mesmo Cristo não agarrou a realização à força, mas buscou-a em sua vida de submissão até a cruz. Em nossas vidas devemos pensar e agir como Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Então, o que deveríamos estar perguntando diante de Deus não é:
Será que eu estou com vontade de trabalhar no lar? Ou trabalhar em casa me dará realização? Ou o que tenho de fazer para escapar do trabalho no lar? Deus já falou, e o que deveríamos estar perguntando é: como posso trabalhar no lar, Senhor? Fala, Senhor, pois a sua serva está escutando. Dê graças a Deus, o trabalho no lar não é só lavar pratos, como temia quando eu abandonei meus planos de carreira fora do lar e comecei a fazer o que Deus dizia. Mas eu não sabia disso quando estava começando. Eu achava que ter bebês era um grande sacrifício, que o trabalho doméstico era difícil e chato. Eu ainda detesto o trabalho doméstico. E que eu estava sendo uma nobre mártir. Mas descobri que é o contrário. E você também experimentará essa descoberta se tiver suficiente espírito cristão de aventura para ir em frente desse desafio, sem saber aonde chegará, mas sabendo apenas que Deus orienta você a fazer isso. Se você é esse tipo de mulher, e espero que sim, então continue lendo, pois Deus nos deu uma aventura desafiadora. E Ele nos deu muito mais poder para avançar seu reino do que podemos imaginar. Mas antes eu vou fazer uma parada no próximo capítulo, para mostrar por que os excelentes exemplos bíblicos que algumas mulheres constantemente exibem para escorar suas ideias feministas, Débora, a mulher de Provérbios 31, etc., foram falsificados por ela. Então, o resto do livro tratará do trabalho no lar e sua gigantesca importância para nossas famílias, igrejas e nação.